Boa noite, Jacira, boa noite, Café com Espiritismo, Angélica, Andréia, boa noite, sejam bem-vindos. Sérgio, boa noite, gratidão pela presença. Vamos ver aqui se está tudo fluindo bem aqui a nossa conexão, para a gente ver se está tudo fluindo bem, o som também, né? Para que a gente, vamos ver, se está indo bem. Perfeito, muito bem. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Gladys, boa noite. Hoje nós estamos fazendo uma live especial. Clara, boa noite, querida, seja bem-vinda. Depois só me fala por qual perfil que você vai entrar, tá? Se vai ser pelo seu ou pelo caminhar. Hoje é uma live especial com um amigo querido e para fazermos uma comemoração também especial. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos, porque hoje nós temos uma live muito especial que nós estamos abrindo para conversarmos um pouco sobre o culto do Evangelho no lar, tá? Nós não vamos fazer o culto no Evangelho no lar, nós vamos dar bater um papo, né, explicando um pouco. O nosso convidado já chegou, daqui a pouco eu vou adicioná-lo. Ah, Clara vai por esse mesmo, perfeito, Clara, legal. Tá ótimo, então. Então, daqui a pouco, vamos trazer aqui o nosso convidado, que é hoje, Simara, boa noite, seja bem-vinda. O nosso convidado, que é o Gleison, e a aniversariante da noite, a nossa querida Clarissa, ou mais conhecida aqui no nosso meio como Clara, que hoje colhe mais uma flor no jardim da sua existência. Olha que coisa bonita, hein? Gente, não é fácil não, hein? Muitas comemorações, já teve uma festa antecipada aí junto com a sua amiga, e agora a Clara vai estar aí conosco daqui a pouquinho. Estou só mandando os aviões, né, gente? Porque senão a gente não lembra de mandar os aviões. Clara, como eu conversei com você, eu vou trazer aqui o Gleison antes, né? Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Porque eu vou trazer o Gleison para que ele possa também ao vivo te cumprimentar, né? Claro, como não, né? Isso é muito bom aproveitarmos uma live, né, Clara, para fazer a sua comemoração aqui, bem espiritualizada, com certeza, né? Espiritualizada. Então, Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Bom, deixa eu mandar rapidamente aqui para não perder muito tempo, senão a gente fica... atrasa demais aqui a live, a Clara tem que dar sequência nos afazeres dela, né? Vou fixar o comentário primeiramente, tá? Vou fixar o comentário primeiramente, fixado, aí eu vou trazer o nosso convidado. Opa, pulou aqui, vamos fixar novamente, acho que agora deu certo. Isso, bom, vamos lá. Então vamos trazer primeiramente o convidado, né? O nosso convidado, e depois nós vamos trazer a aniversariante para a gente cumprimentá-la. Vamos lá, cadê o nosso convidado aqui? Daniele chegou também com a gente. Boa noite, querida, seja bem-vinda. Vamos trazer o Gleison aqui conosco. Chegando o Gleison. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo, gratidão pela presença. A nossa live já começou, né? Opa, deixa eu posicionar melhor a câmera, estava um pouco desenquadrado aqui. Exatamente, eu vou baixar também aqui, está muito alto. Eu vou baixar aqui também, está muito alto, pronto. Tá okay. Isso, perfeito. Cristina chegou também com a gente, boa noite. Gente, às vezes nós não vamos conseguir cumprimentar a todos, mas vamos trazer a aniversariante, que ela tem uma festa para ir, né, Gleison? Quem sabe, né? Aniversário Vamos hoje, convidar. né? Hoje tem bolo, né? Hoje tem bolo. Tem bolo. Você não gosta de bolo, né, Gleison? Quase nada, né? Não esqueça de mim, hein, Clara? Não esqueça do meu pedacinho. Vai mandar um bolo virtual para você. Ela vai te mandar um bolo virtual. Olá! Oi, boa noite. Viva! Boa noite. Parabéns, Parabéns! Parabéns, Clarissa. Obrigada. Aniversariante da Vida Nova. Obrigada, Gleice.
Clara, muita paz, muita luz para ti. deixa o Gleison cumprimentar primeiro, Obrigada, vai, senão ele fica todo eufórico. Vai, Gleison, pode falar à vontade. Se é o convidado, pode Eu tenho que cumprimentar falar, bastante, pede o bolo. pois é, senão, né, eu tenho que aproveitar esse momento com a Clara, né? Porque senão vai que ela esquece, aí vai dizer, você não falou comigo. Então, Clara, eu tenho aqui o que desejo para hoje, minha amiga, viu? Muita paz, muita luz, prosperidade e principalmente sabedoria. Aliás, sabedoria, né? A verdade, né, Clara? Todos nós somos aniversariantes, todos os dias, né? Essa é a verdade. Todos os dias somos presenteados, né? Pelo Criador. Só em estar aqui nesse momento, em acordar, em ter aqui esse bate-papo aqui com os amigos, eu, você, o Aloísio e os amigos aqui. E isso é um aniversário, isso é um presente, não é verdade? Que o próprio Criador nos propõe. Presente. Isso é verdade. Então somos aniversariantes, todos juntos. Ok? E assim esteja. Obrigada. Clarissa, que assim seja. ou mais aqui no nosso meio, Clara, né? Parabéns, muitas felicidades, mais uma rosa no seu jardim, né? O aniversário bem comemorado. Hoje, inclusive, dê os parabéns ao seu irmão, que faz aniversário junto com ela no mesmo dia. Não é gêmeo, mas faz aniversário, né, Clara? Dê os parabéns a ele. Minha mãe acertou em cheio. E a gente fica muito feliz de você fazer parte desse nosso grupo de amigos tão queridos. E aproveitamos a oportunidade, né, da live, do trazer aqui com o Gleison e vou te cumprimentar, né? Eu agradeço a todos pelas lindas mensagens. Obrigada, Luiz e Gleison. Obrigado mesmo. Eu adoro fazer parte desse grupo. Vocês me receberam muito bem. E é uma família mesmo. Com certeza. Ó, e o bolo, você manda um bolo virtual pro Gleison, que senão ele vai engordar demais, viu? Agora. Pode deixar, só tá virtual, ok, Gleison. tá ótimo. E vale a boa intenção. Manda um vale bolo para ele, viu, Clara? Pra enganar. E olha que eu prefiro brigadeiro Olha do só. que bolo. Também é bom. É ótimo. Bom. Qualquer coisa tá tudo bom. que é associado, né, Clara? Associado a bolo, aniversário. Associado é só alegria. É só alegria. Isso De é bater verdade. palmas, literalmente. Eu falo literalmente. É isso mesmo, gente. Clarissa, Obrigada de novo. se você quiser continuar conosco aqui, é um prazer, uma honra, claro, né? Mas é que nem eu falei, você tem aí talvez os seus compromissos, deixo você à vontade, tá? Tá, eu até ficaria, mas eu não tenho muito o que falar, então eu vou ficar só assistindo Tá certo. mesmo hoje. Eu vou deixar por conta do Gleison. O Gleison vai explicar pra gente como fazer um culto do Evangelho no lar. O que fazer, o que não fazer. Aqui a gente vai bater um papo nesse sentido. Exatamente. Isso é bem importante. Exatamente. Muito. E muito. Então tá, gente. Boa live para vocês. Obrigada de novo. Gratidão, querido. Gratidão mesmo. Que Jesus te abençoe sempre. Muita paz, muita luz. E que você tenha, né, uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os seus mais belos sonhos. Pronto, falei. Obrigada, Chave gente. de ouro, né? Obrigada. Exatamente. Chave de ouro. Tchau, Tá tchau, certo. cara. Então tá bom. Boas comemorações. Tchau. Fica aí. Fica junto com nós aí nas boas vibrações. Exatamente. Eu cumprimentar, ou fazer um cumprimento à Ana, que chegou também com a gente. O pessoal, me desculpe, Pati, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Chegou aí, agora há pouco, o casal de Kardec, amigos queridos do coração, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Olha só a ligação, né? O Gleison em Fortaleza, o casal de Kardec lá em Pelotas, lá no extremo sul, o Gleison no extremo nordeste, norte, vai. Eu aqui no sudeste, a Clarissa lá em Joinville, e essa ligação, o pessoal todo, né, que a gente conhece, Jacira em Recife, é um grupo de amigos queridos. Eu costumo sempre dizer, né, que nós podemos ter sotaques diferentes, mas a gente fala somente uma linguagem que é do amor. Isso não tem preço. E o casal de Kardec agora tem uma responsabilidade, meu amigo, que você não acredita.
quando eles estavam começando o perfil deles, eles estavam numa live interativa ali com o Rossandro Klinge, e o Rossandro Klinge abre um momento lá e faz a divulgação do casal de Kardec. E na semana passada, essa semana agora que passou, quinta-feira, no meio da live entrou nada mais nada menos que Renato Prieto, o ator que interpreta o André Luiz, na live deles. Então eu falei, a responsabilidade deles agora cresceu muito, né? Então parabéns ao casal de Kardec, Mari e Lucas, pelo trabalho de desenvolvimento. Meus amigos, nós estamos aqui com o querido amigo do coração, Gleison de Fortaleza. Olha só, que terra maravilhosa, hein? Eu adoro Fortaleza. Faz tempo que eu não vou para lá, mas adoro, acho muito bom, um clima agradável, nossa, calor demais, né? Muito bom. Quem é você, Gleison? Conta pra gente quem é você, o que você faz no movimento espírita. Conta aí pra gente. Pois é, só para finalizar aí, então, você falou aí em Fortaleza, calor literalmente. Calor literalmente, exatamente. Eu sempre tenho aqui o meu companheiro, né? Ele não pode faltar, o meu ventiladorzinho. Não pode faltar. Ele está sempre perto de mim. Está sempre perto de mim, meu ventilador. Bem, gente, então boa noite aí aos amigos que vão chegando aí, tá? Estão chegando, já chegaram. Então, quero agradecer ao pessoal aí, a turma aí, ao Fabrício, a Paty que chegou, a Dani, enfim, a todos, a Silvia. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí por essa energia, por essa atenção, por esse apoio, certo? Então, eu acredito que muitos aqui já me conhecem, né? Já temos um vínculo, essa sintonia, sim. E para quem não me conhece ainda, que vai entrar, que tem alguma dúvida, sou daqui de Fortaleza, Ceará, me chamo Gleison, sou trabalhador aqui da casa espírita chamada Casa de Miramês, e sou trabalhador do atendimento fraterno, sou líder da Caravana do Evangelho, trabalhador da Mediúnica, e faço parte do livro dos Espíritos, do estudo na quarta-feira, que inclusive muitos amigos aqui estão. Fabrício está, Adriana, Silvia também está junto conosco, Gladys. E estou aqui aprendendo, graças a Deus. Só tenho que dizer isso, viu amigos de Aloysio? Graças a Deus que eu estou aprendendo, graças a Deus. Porque se eu soubesse de tudo, qual sentido eu estaria aqui? Então, assim, eu sou muito grato a Deus por estar aqui nesse momento, né, com esses novos amigos aqui, com a família, enfim. E só aproveitando aqui, gente, eu acabei de falar, antes de entrar na live, alguém falou para mim assim, poxa, Gleice, quem diria, você no sábado, fazendo live de evangelho? Pois é, quem me conhece, essa hora eu estava nas baladas aí dos embalos de sábado à noite, há 4 anos atrás, viu? Então, olha Aloysio, só. é sério. Sabe, Aloysio, eu não escondo e quero mostrar e falar o que eu fui, certo? Tenho muito a se melhorar, sim, graças a Deus, como eu volto a dizer. Tenho muito a trabalhar, mas eu confesso, Aloysio e amigos, que eu melhorei, como disse Chico Xavier, um tiquinho ainda, cada dia é um tiquinho, e eu estou buscando a minha mudança. Não sou mais quem eu fui ontem. Que Estou bom. aqui lutando a cada dia e tentando ser exemplo. Tentando, sim, porque ainda sou imperfeito, estou tentando aprender, vou tentar aprender. E quero compartilhar isso com vocês, compartilhar isso com meus amigos. Ok? Perfeito, meu amigo. Bom, Gleice, como a gente combinou, né, eu vou fazer a prece inicial e você vai fazer a prece final. E então, nesse momento, eu gostaria de convidar os nossos amigos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele e aos nossos benfeitores queridos que possam nos intuir na realização da live desta noite, que o culto do Evangelho no lar, que nós vamos conversar esta noite, possa fazer morada nas nossas residências, transformando a casa física em um verdadeiro lar. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, nós muitas vezes não sabemos
O que é esse culto do Evangelho no lar? Muitas pessoas ficam em dúvidas. Embora algumas das pessoas já fazem regularmente o culto do Evangelho no lar em suas casas, porque já vem de uma família espírita, mas aí a gente poderia pensar, mas o culto do Evangelho no lar é somente para quem é espírita? A gente diz, claro que não. Qualquer que seja a sua doutrina religiosa, você pode fazer uma reunião na sua casa, com o livro que você segue na sua organização religiosa e fazer uma leitura, fazer um comentário, fazer uma prece pedindo proteção para o lar. Gleison, o que é o culto do Evangelho no lar segundo a ótica espírita? O que você pode me falar? Certo. Então, para a gente já iniciando, Aloysio, vamos só voltar aqui um pouquinho em Jesus. Quando Jesus fazia as suas andanças, né, vamos dizer, né? Ele ficava andando nos lares, naqueles vilarejos. Quando ele chegava nos lares, os seus discípulos, inclusive Pedro, né? Quando ele conheceu Pedro, e inclusive Pedro, né, ficou muito, né? Pedro, nossa, era colado com Jesus. Então, o culto do Evangelho, o codificador, podemos dizer, sim, em cima do que eu estou aprendendo, Aloysio e amigos, eu consigo compreender, é que foi o grande Jesus Mestre que codificou o culto do Evangelho. Quando ele chegava em seus lares e levava a sua boa nova. Quando ele se reunia ali com seus discípulos, né? Com os demais do lar, pai, uma mãe, um irmão, um animalzinho, uma criança. Poxa, Gleice, animais sim. Animais sim. No plano espiritual não tem animais, Aloysio? Sabemos? Sim. Então, essa união, essa fraternidade, Aloysio, né? É o que forma o culto do Evangelho. Gleice, o culto do Evangelho, isso não é ritual, Gleice? Já me perguntaram isso. Ritual? Isso não é invocação? Não, não é invocação da maneira grosseira e como pensamos, como o nosso condicionamento entende. Não. O nome já diz, culto do Evangelho, vamos dizer, um encontro, uma reunião, certo? Voltando a dizer, uma solidariedade, uma caridade ali com os outros. Falando de Jesus, da Boa Nova, da palavra, trazendo os ensinamentos do Criador e espalhando esse compartilhamento ali junto, fechando num só. Como disse Jesus, eu, Pai, vamos dizer, somos um só. É, Luiz? Então, exatamente. Esse é o Evangelho. Normalmente, dentro da doutrina espírita, nós realizamos o culto do Evangelho no lar e a gente realiza normalmente num dia da semana. Qual dia da semana? O dia que for mais apropriado para que o maior grupo de pessoas da casa possa participar. Tem dia especial? Não, pode ser a segunda, pode ser a terça, quarta, domingo. E o horário também que seja mais conveniente. Então, preferencialmente, sempre no mesmo dia e no mesmo horário. A rigorosidade desse compromisso não é apenas e tão somente com o grupo familiar, mas principalmente com uma equipe espiritual designada para estar junto a nós naquele estudo da noite. E vejam que interessante. Aloysio, mas eu não posso fazer o culto do Evangelho no lar cada dia, num horário? Posso. Não significa que você não vai estar orando, não vai estar recebendo as orientações espirituais, a ajuda espiritual. Só que quando nós realizamos no mesmo dia e no mesmo horário, nós vamos ter uma equipe espiritual especialmente designada para estar conosco, para estarem conosco naquele momento, para fazer a reunião desse culto do Evangelho no lar. Ô Gleison, agora eu te pergunto uma coisa. Pode ser realizado por uma só pessoa ou obrigatoriamente você tem que forçar o grupo, o pessoal da sua casa para fazer o culto do Evangelho no lar, mesmo aquele que não seja adepto do espiritismo ou seja um ateu, uma pessoa não praticante?
Ótimo. Inclusive, já me perguntaram sobre isso, viu, Luiz? Muito bem, ótimo. O culto do Evangelho, para quem é católico, Aloysio, ou tem a sua doutrina em si, certo? Né? Os irmãos católicos, os irmãos de outras vertentes, a Bíblia. A Bíblia. Pega a Bíblia, a sua Bíblia, reúna com você ou com mais alguém de sua família e abre uma passagem. Lê isso, mas não é só com o Evangelho? O Evangelho, segundo a doutrina espírita? Não. A Bíblia. Porque também na Bíblia não tem os ensinamentos, não tem os ensinamentos do Criador, os ensinamentos de Deus, tá tudo lá? Sim. Então, vamos lá, tá tudo lá. Você faz. Aloysio, tá me ouvindo? Pronto, ok, Aloysio. Voltou. Não, eu precisei fechar a janela lá porque está com barulho lá fora, então foi por isso. Beleza. Deixa eu ativar os comentários novamente. Então, Aloysio, seguindo aqui o raciocínio, o culto do Evangelho, ele não tem, se é com pessoas, vamos dizer assim, pessoas brancas, pessoas azuis, pessoas disso, pessoas daquilo. Eles têm que ter uma religião A, uma religião B? Não, gente, não. O culto do Evangelho, se Deus não é amor, Deus não é a fraternidade, então não estamos únicos, estamos todos unidos, numa junção só. Na verdade, estamos todos conectados. Então, sim, o culto do Evangelho, ele é um universo do amor, da reunião e união única. É isso. Exatamente. O Gleison, eu estava pensando assim, a gente não deve de forma alguma forçar as pessoas da sua casa para fazer o culto no Evangelho no Lar. É uma questão muito livre. Participa quem quer. Não necessariamente tem que ser obrigatório. Se ninguém da sua casa comunga dessa ideia de fazer o culto do Evangelho no Lar, você pode fazer sozinho perfeitamente. Não tem nenhum inconveniente para que você faça sozinho. Mas e como que a gente faz? Bom, escolher o dia da semana, o dia e o horário. Então, naquele dia, naquele horário, você se reúne, ainda que esteja sozinho, materialmente, nós vamos estar assistido por a equipe espiritual já previamente designada para estar conosco. Ô Gleice, agora pensei uma coisa. Se eu faço o culto do Evangelho no Lar, vamos supor, todo domingo às 10 da noite, como eu faço aqui em casa, realmente. Se porventura tiver algum inconveniente, eu posso mudar, por exemplo, de repente eu não vou conseguir mais fazer todo domingo às 10, eu posso passar para segunda-feira às 8 da noite? Sim, pode, porque é um contratempo, é um contratempo, sempre vai haver. É tanto, Aloysio e amigos, é tanto que isso prova que muitas das vezes, quando vamos fazer o evangelho, tudo acontece. Tudo acontece, pelo menos comigo. Eu não consigo achar o evangelho, eu vou pegar o copo d'água, o copo d'água quebra, escorrega da minha mão. Quando eu boto aqui para ler, o vizinho liga o som, certo? O vizinho liga o som. Às vezes tem um sobrinho aqui, correndo aqui ao redor do quarto. Então faz parte. O que é que fazemos, gente? A gente eleva o pensamento e fala com a espiritualidade. Espiritualidade amiga. No momento, eu quero que entendam de coração. Quero adiar a minha reunião para amanhã. Você agenda os superiores. Eles vão ouvir e vão entender. Porque isso vai partir, sim, de sua própria responsabilidade. É isso. Inclusive, Aloysio, só para um minutinho, esqueci de falar. Você falou ainda há pouco sobre tem que escolher uma pessoa de tal vertente ou religião. Todas as terças eu faço o evangelho, todas as terças, com minha vizinha. Ela é católica. É tanto que um dia que ela me pediu para fazer, já faz um bom tempo. Fazemos sempre às 7h30. E ela é muito pontual, certo? Ela é muito pontual. 7 horas ela já me liga. Gleison, tá pronto? Certo? A minha vizinha. Ela é muito pontual. Eu sim. Aí eu dei uma indicação e fiz uma escolha para ela, Luiz, para me dizer, você vai ter que fazer só com o evangelho. Eu disse, se você quiser fazer com a Bíblia, aí você fica à vontade. Aí ela falou, Leison, raramente eu tenho uma Bíblia aqui, mas raramente eu pego na Bíblia. Eu poderia fazer com o seu evangelho aí? Aí eu, tudo bem. Sim, Aloysio, então eu comecei a fazer com o evangelho. Então, como você falou, eu não tenho que ter opressão, obrigação.
O Aloysio tem que fazer só se for com o evangelho, viu, Aloysio? Senão não vale, não serve. Não. Sim. Então, é bem por aí não. Certo? Exato. Então é bem isso. O comentário que desfixou aqui, eu perdi o comentário, vou fixar novamente aqui, gente, que na hora que eu fui... Acho que agora deu certo. Agora apareceu. Então, Gleison, aí o que acontece? Bom, a gente escolhe então o dia da semana, um horário certo. Nós podemos e devemos, é a orientação que a gente passa, que a gente coloque ou uma jarra com água, para que todos possam depois beber. De repente você tem um pote de barro. Você pode colocar essa água num pote, depois da reunião, e também copinhos individuais, para que possa a equipe espiritual fazer a fluidificação, colocando naquela água o remédio necessário individualmente para cada uma daquelas pessoas que estão participando da reunião. E como que nós começamos? A gente começa fazendo uma prece, como nós fizemos agora no início. A gente convida Jesus para estar junto a nós. Jesus pede assistência dos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, dos nossos protetores, para que possam estar ali junto a nós nas orientações que nós vamos fazer ao longo daquele culto do Evangelho no Lar. Feito, normalmente se termina com um Pai Nosso. Mas é obrigatório fazer o Pai Nosso? Não necessariamente. Nós podemos fazer o Pai Nosso como podemos simplesmente fazer uma prece colocada sentida do coração, sem necessariamente que você, como que eu diria, tenha que obrigatoriamente fazer o Pai Nosso, uma prece, né? Agradecendo a Jesus a oportunidade desta reunião, convidando os amigos espirituais para que se façam presentes naquele momento, né? Ô Gleison, você usa o Evangelho segundo o Espiritismo nas suas reuniões? Somente o Evangelho, por exemplo? Também mostrar o meu, viu, Aloysio? Também tem o meu, viu? Você mostrou, isso, muito bem. Então, Aloysio, como eu estou na doutrina, né? Sou estudante da doutrina, eu uso meu Evangelho, sim. Uso meu Evangelho, certo? Porque eu já sou familiarizado, né? De sua palavra. Já tenho bem a vontade, já me sinto de minha vontade com o Evangelho. Mas como eu falei antes, pode ser uma passagem da Bíblia, né? Enfim, mas Gleison, eu uso o Evangelho. E volto a dizer, eu dou a escolha, e quem for fazer evangelho comigo, eu pergunto, certo? Voltando a dizer, para não dizer, Gleison, você só quer fazer com o seu evangelho, não posso usar o meu também não, o meu evangelho de católico não, a minha Bíblia não? Claro que sim, sim, claro não, sim, você deve sim. E outra coisa, Aloysio, você falou sobre a água, me lembrei agora, Aloysio, do encontro que Jesus teve com Nicodemos, certo? E ele fala uma simbologia da água, não é verdade? Ele fala, né, que a água, né, o que é nascido da água é água. Olha só a simbologia e a força da água, não é verdade? Então, vamos dizer dessa maneira, a água, ela é vida. A água, ela é a fonte viva. Então, por isso que Jesus quis dizer, a água é a fonte viva, ela é o caminho, ela é a transmissão. E que na parte científica, vamos dizer, nosso corpo, né, quase, enfim, uma parte do nosso corpo é feito de água. É isso? Sim. Água. Verdade? Então, Gleison, eu queria aproveitar um comentário que a Daniela está fazendo agora, e a gente até já ia falar sobre esse aspecto. Ela fala assim, é muito importante também incluir, de ter um dia para fazer com as crianças leituras adequadas para a idade delas. Ótima oportunidade para apresentar Jesus aos pequeninos, com certeza. As crianças podem participar do culto do Evangelho no Lar, sem sombra de dúvida. Não só podem, como devem. Só que se você for levar a criança para participar do culto do Evangelho no Lar, você tem que trazer a leitura mais próxima para ela.
como o Evangelho da Turma da Mônica, por exemplo, Jesus no Lar, Jesus no Dia... Eu não lembro exatamente, tem um livro de Meimei que é próprio para evangelização infantil. O próprio Luiz Ruivas, ele traz vários livros, né, voltados para o público infantil, que então você pode usar. Nós mesmos aqui em casa, nós utilizamos um livro que inclusive nós fizemos muitas postagens de áudio dele, o livro E para o Resto da Vida, de Wallace Leal Valentim Rodrigues, da editora O Clarim, que ele traz historietas com bastante fundo moral, que serve muito para as crianças. Então a gente recomenda assim, que você faça o culto do Evangelho no Lar, naquele dia que as crianças vão participar, você trazer a leitura mais apropriada para que eles possam entender, para que eles possam compreender aquilo que nós estamos falando, e apresentar Jesus às crianças. E que Jesus falou, né, no Evangelho, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Então, muito oportuno, sim, o comentário da Daniele. E aproveitando o gancho da Daniele, a gente poderia te perguntar, Gleison, e os animais, os nossos irmãozinhos menores, eles podem participar? Ou o cachorrinho, o gatinho tem que ficar lá fora, não pode participar conosco? Interessante isso. A princípio, Aloysio, eu não consegui, quando eu iniciei a leitura do Evangelho, estudar o Evangelho, eu não consegui compreender. Confesso a vocês, amigos. Sempre quando eu fazia uma leitura do Evangelho, tinha um gatinho, o meu gato aqui, sempre ficava perto de mim. Ele ficava me arrodeando, sabe? Ficava me arrodeando. Ele ficava tanto me arrodeando que, sabe, eu ficava impaciente. Certo? Claro que eu não chutava ele, né? Eu dizia, não, peraí, fica aqui no cantinho, fica aqui no cantinho. Aí ele vinha, certo? Ele vinha e ficava rodeando por mim, né? Nas minhas pernas. Então, sim, os animais, Aloysio, sim, eles têm que ficar, sim, e devem, fazem parte, sim, da reunião conosco, nós encarnados, literalmente. É isso. Exatamente. Então é importante, né, a gente lembrar disso, né, que aqueles irmãozinhos menores, que são os nossos animais, né, eles podem sim participar conosco. Engraçado, uma coisa que acontecia muito aqui em casa, é que a gente separava para o nosso cachorrinho, né, a gente colocava a aguinha dele numa xicrinha de porcelana ali branca. A gente colocava, para nós todos, a gente colocava copinho, para ele a gente colocava uma xicrinha. E a gente levava assim para ele bebia água ali, sabe? Ele bebia água ali. Chegou de um tempo para cá, parava, não tomava mais. Falava, ah, meu Deus, mas o que é? Aí a gente pegava aquela mesma água e colocava na água dele beber. Então é muito importante, sim, porque eles vão socializando com a gente, eles vão recebendo todas aquelas energias, né, que a gente vai colocando. Aqui, deixa eu ver aqui a Silvia falou, fazia junto com o meu gordo, meu cachorro, mas ele se foi e continua fazendo. Silvia, é assim mesmo, né? Mas ele está no plano espiritual, ou de repente já até voltou, né? Porque eles voltam bem mais rápido. Os nossos irmãos, né? Os animais, eles voltam bem mais rápidos do que a gente, né? Cumprimentando a Martiele, que chegou aí também conosco. Martiele vira e mexe, está fazendo a live e tem a gata dela lá participando lá na live, né, Martiele? Ela sempre compara. Ô Gleison, que nem por exemplo, eu tenho uma relação de alguns livros que nós podemos também utilizar como leitura complementar, como por exemplo, Conduta Espírita, como por exemplo, Minutos de Sabedoria, que eu acho importantíssimo, Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes, Vida Feliz, que a Martiele faz a live de Divaldo Franco, na psicografia, né, do Divaldo pela Joana de Ângeles, e às vezes uma mensagem que você vai na casa espírita e tem uma mensagem que você recebe, ó, que é essa aqui, Jamais Só, e mensagem da criança também, ó, fui à casa espírita hoje e recebi essa mensagem. Então nós podemos e devemos sim utilizar aquelas mensagens. Ô Gleison, como que você vai fazer? A gente faz o evangelho de ponta a ponta, começa do capítulo 1, vai até o final, ou pode abrir ao acaso, entre aspas? O que você me fala? A princípio, o evangelho é sempre o acaso. Por que o acaso? Por que, gente, o acaso? Bom, eu, particularmente, eu sempre abro o acaso, sempre faço. Eu não vou escolher aqui para me ler hoje. Não, eu gosto de escolher na hora. Por quê? Porque ali vai vir uma inspiração, um recado. Não para mim,
mas, aliás, não só para mim, mas para alguém que está ali ao redor, para o meu vizinho, para o meu parente, até mesmo para aquela pessoa que não se cruza bem comigo. Exatamente por isso que o evangelho tem que ser aberto para o acaso, porque a espiritualidade, né, é como se ela mandasse uma cartinha e te enviasse, ó, o recado é esse, que você vai passar para fulano. É para você e depois você passa para fulano, né? Então o evangelho é lido ao acaso, né? Se for 2 itens, 3 itens na hora do culto, não pode ler, leia, certo? Não precisa ser cansado, para não ficar também cansado, para dizer, poxa, Gleice, tá bom, Gleice, já podemos comentar. Sim, com certeza. Porque às vezes fica cansado, sabe, Luiz? Fica cansado sim. Eu vou lendo, mas e aí? Então aquilo que já vou lendo vai passando. Passa coisa muito ali despercebida, certo? Então, a leitura tem que ser lida com calma, depois vamos parar ali, vamos refletir. Aloysio, e aí, Aloysio, vamos ver essa parte aqui. O que é que quer dizer? Vamos lá. Vamos interpretar com calma, e raciocinar, pensar, porque disso, porque daquilo, que a mensagem veio. É exatamente isso importante que você falou, né? Aí lembrar até o tempo que você faz o Evangelho no Lar. O tempo do culto do Evangelho no Lar, ele não pode ser uma coisa assim rápida de 2 minutos, mas também não é uma coisa para você levar 1 hora, né? A gente recomenda de 15 a 20 minutos, para não ficar uma coisa tão cansativa, para não ficar uma coisa muito enfadonha, tem que ser uma coisa que seja prazerosa. Reunião da família em torno da mesa para estudo do Evangelho de Jesus. Então, tem que ser uma coisa, não pode ser muito demorado, e também não faz um Pai Nosso, já terminou. Não é assim também. Né? Ou faz direito, né? Ou também não faz, né? Para fazer de qualquer jeito. Não faz direito, é isso mesmo, Luiz. Né? É verdade. E uma coisa importante, como você falou assim, né? Fazer os comentários sobre o texto lido. Porque às vezes aconteceu algum fato, seja dentro do agrupamento familiar, seja no trabalho, seja até no campo das nossas relações sociais, que venha a trazer, né, aconteceu algum fato muito marcante na cidade, então, e caiu uma página sobre um determinado assunto, a gente faz um comentário, mas lembrarmos sempre, né, Gleison? A gente tem que ter uma frase que a gente pegou num texto que diz assim, ó, deve ser evitados assuntos que geram conflitos entre as pessoas presentes, censura, julgamentos, conversações menos edificantes sobre tragédias, políticas, esportes ou religiões. Procurar utilizar as orientações lidas sempre para si mesmo. Olha só que situação importante. Nessa hora, você abre uma mensagem lá e vai cair, por exemplo, uma questão lá sobre a paciência. E vamos pensar, né, que eu e o Gleison, nós estamos conversando e cai sobre a paciência e o Gleison chega para mim, tá vendo, Aloysio? Ó, isso aí foi para você. Você vira e mexe, fica perdendo a paciência, não sei o que lá. Não é para isso não, gente. De forma alguma. Não é para a gente ficar utilizando para críticas, censura, julgamento de quem quer que seja. E muito menos para trazer conversações menos edificantes sobre tragédias, sobre guerra, sobre políticas. Nada disso. A gente não tem que trazer isso para o campo do culto do Evangelho no Lar. Nós podemos vibrar pela paz dentro da nossa nação? Sim. Nós podemos vibrar pela paz mundial? Sim. Nós podemos vibrar pelas pessoas doentes? Sem sombra de dúvida. Mas não vamos trazer aqueles problemas para servir de cisania, né? Aquela discussão no ambiente doméstico. Senão nós estamos trazendo todo o mundo com todos os problemas, com todas as crises, neuroses, etc., para o nosso lar. E não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Né? É como o Chico Xavier dizia, né? Visite o doente, mas não deite na cama dele. Né? Deixa eu ver que a Daniela escreveu aqui também. A Daniela falou assim, Divaldo, em uma das suas palestras, falou que o pós-evangelho é muito importante também, para que possamos usufruir das energias e dos tratamentos espirituais. Ou seja, terminou o evangelho, não vamos aí já voltar, né, a discutir um monte de coisas que não tem nada a ver, ou você terminou o evangelho e vai colocar um filme violento. Não é por aí, né? A gente tem que procurar manter a harmonia do lar.
E o evangelho no lar, ele funciona como uma limpeza espiritual, uma profilaxia. Tamanha é a energia que flui do culto do evangelho no lar, que os espíritos amigos utilizam das nossas vibrações para auxiliar tantas outras pessoas, inclusive a vizinhança, o próprio quarteirão se ilumina. E se é um prédio, funciona como se fosse um verdadeiro farol de luz, iluminando todos os habitantes daquele prédio, não é mesmo? Exato, Aloysio. Aloysio, eu tenho que falar, Aloysio. Você falou, eu não estava, inclusive, eu não lembrei disso. Quando eu comecei a fazer o evangelho, a minha amiga aqui vizinha, Aloysio, nós tínhamos um vizinho que era muito difícil, sabe? Muito difícil, sabe? Todo o evangelho, né? Como diz hoje naquele filme do Chico, só qualquer coisa, passa o evangelho em mim, passa o evangelho em mim. Taca o evangelho. Taca o evangelho em mim, taca o evangelho. Então, dessa maneira, a gente fala assim, a gente tinha que passar o evangelho sobre nós e sobre ele, porque ele era muito difícil, certo? Muito difícil. Ele arranjava muito conflito com a vizinhança. Então, todas as vezes, como você falou, como o evangelho ele irradia, não é isso? A gente levávamos até ele, né? Ele, nosso vizinho, que ele possa ser, né, o coração dele possa ser penetrado pela luz. Aloysio, foi tocado, viu? Foi tocado. Gente, por incrível que pareça, o vizinho ele foi embora daqui, viu? Foi embora daqui. Mas ninguém fez nenhum, entre aspas, nenhum trabalho para espantar o vizinho. Fez. Muito pelo contrário, as vibrações positivas energizaram o ambiente. Exatamente, energizaram o ambiente, certo? Não é que ele foi expulso, é porque ele não conseguiu ficar nessa vibração, entendeu? É isso, exatamente, não exatamente. conseguiu ficar nessa vibração. E assim como vibração de amor, vibração de paz. Boa noite com Jesus, Wilton. Seja bem-vindo, querido. Boa noite, ô Gleison. Uma coisa que eu estava pensando, né? A gente falou dessa ação das vibrações em relação ao vizinho e tudo mais, aos vizinhos, aos doentes, aos aflitos, né? Mas lembrarmos de uma situação muito importante para as nossas reflexões. Se você tem alguma mediunidade mais ostensiva, o culto do evangelho no lar não é momento nem lugar para manifestação mediúnica. Por maior que seja a sua mediunidade, por maior que ela esteja aflorada, o lugar de manifestação das faculdades mediúnicas é na casa espírita, onde existe todo um preparo, uma equipe espiritual e material devidamente preparada para dar atendimento e socorro, não só para aquele espírito necessitado eventualmente, como também para a comunicação de algum mentor espiritual. Então não é no culto do evangelho no lar que nós vamos trazer a comunicação mediúnica. As mensagens que vêm, né, seja de uma mensagem de um livro ou uma mensagem pequena que a gente receba na casa espírita, alguma intuição que chega serve para a nossa autorreflexão, para a gente mesmo. Então não tem que ter nenhuma comunicação mediúnica de forma alguma. Então se tiver algum irmãozinho que está numa situação dessa, é recomendável que ele procure uma casa espírita séria. Veja o importante da palavra séria, uma casa espírita séria, onde ele vai ter o atendimento, o acolhimento fraterno, vai participar de uma orientação e educação mediúnica para que ele consiga desenvolver, sim, corretamente a atuação da sua faculdade mediúnica. Mas de forma alguma na casa espírita, no nosso lar, não devemos realizar nenhum tipo de manifestação mediúnica. Certo? Isso é muito importante. Isso já aconteceu, viu, Aloysio? Eu confesso que já aconteceu várias vezes, viu, Aloysio? Várias vezes. E a gente eu lembrei até de umas coisas assim que às vezes as pessoas brincam, né? Não sei se você já ouviu falar daquelas brincadeiras que as pessoas fazem do copo, né? Sim. Brincadeira na casa, no nosso lar, não é o lugar para fazer esse tipo de brincadeira, porque você vai atrair espíritos levianos, espíritos que estão ali querendo brincar, aproveitar da sua, né, falta de experiência, e aí depois para você se libertar dessa pleiade de espíritos brincalhões, vai transformar a sua casa num verdadeiro balbúrdia. Então cuidado com determinadas brincadeiras. Culto do Evangelho no Lar é uma reunião simples,
objetiva exclusivamente a reunião da família em torno do Evangelho de Jesus, uma prece, comentários a respeito, fluidificação da água e depois o encerramento também com uma prece. Então, cuidado com atividades que não comungam com o culto do Evangelho no lar. Não é porque tem o culto, a palavra culto, não tem nada de secreto, não tem nada de estranho, nada de, é assim, assado. Não, é uma reunião simples. As luzes são acesas, não precisa apagar a luz, não tem nada de diferente. Né, Gleison? Exatamente, foi aquilo que a gente conversou, Luiz, logo no início, né? Quando fala, devido a, Luiz, o nosso condicionamento sobre aquele misticismo arcaico, é isso? Quando fala em culto, sim, né? Culto, as pessoas associam, Luiz, aquela misticismo, aquela coisa mística, né? Não é verdade? Aquela coisa de, a invocação. Não, gente. Não, culto. Culto é uma união. É um chamado. Certo? É um chamado. Nós podemos até mudar, né? Em vez de culto do Evangelho, para reunião do Evangelho no lar, né? Ou então simplesmente o Evangelho no lar. Tira a palavra culto. Pronto, né? Para ficar mais leve, né? Para a gente não ficar com palavras que venham dar duplo sentido, né? Eu acho muito importante a gente deixar bem claro, trazer clareza doutrinária é fundamental, não é mesmo? Exatamente, Luiz. Compartilho do seu pensamento. É isso que eu penso mesmo, né? Para a doutrina, Luiz, e muitos que querem conhecer, não ter uma certa ideia, né, errada, Luiz. Não é verdade? Né? Exato. É uma certa errada. Então, como você colocou muito bem, Luiz, é exatamente isso mesmo, né? Pronto, vamos fazer mesmo união, uma fraternidade. Pronto. É isso. Ok. Já que aquilo incomoda, vamos fazer aqui essa reunião. Isso, na verdade, é uma reunião. Literalmente. Sim. Uma reunião. E vejam só, nós temos alguns amigos que fazem o culto do Evangelho no lar pelas redes sociais, né? Eu acho muito importante porque inclusive deram várias orientações a pessoas que não sabiam como fazer, e a gente sempre coloca assim, né, Gleison? Eu faço o culto do Evangelho no lar junto com o perfil tal. Vale, sem sombra de dúvida, mas não há impedimento, muito pelo contrário, você pode participar do culto do Evangelho no lar, que algum amigo esteja fazendo, algum perfil espírita está fazendo, pode participar perfeitamente, mas isso não significa que você não possa e não deva fazer na sua própria casa, um outro dia, independentemente de você participar daquelas vibrações de um perfil, de um canal que está fazendo o culto do Evangelho no lar, né? Então é muito importante que a gente participe sim, né? Aliás, você estava falando, né, que 4 anos atrás você estava nos embalos de sábado à noite, você está nas lives de sábado à noite. Olha que bonito. E a pandemia acabou trazendo para nós, Gleison, a oportunidade desse encontro. Sabemos que houve tantos problemas e não dá para a gente negar, perdão, os problemas que aconteceram, né? Mas, por outro lado, a oportunidade dessa reunião de amigos queridos que a gente sequer ia ter a oportunidade de se conhecer. Quando que eu poderia imaginar que ia conhecer o Gleison, né? Poderia até ir para Fortaleza, ele poderia até vir para cá, para Araraquara, mas a probabilidade da gente se encontrar seria quase que zero. E, no entanto, né? Olha a oportunidade que nos deu. A Mitico mandou uma coisa, desde quando eu comecei a frequentar e trabalhar no centro, eu comecei a fazer o Evangelho no lar em casa. Isso é muito bom. O culto do Evangelho no lar, gente, ele é importantíssimo. Para você que segue uma filosofia religiosa, qualquer que seja, reunião. Eu vejo alguns amigos que são católicos, eles têm na sua casa a Bíblia aberta. E toda manhã eles fazem a leitura. Eu vejo alguns amigos que são evangélicos, eles têm por hábito, antes das refeições, a família reunida à mesa faz uma prece, agradecendo, abençoando aquela comida. E vejam que interessante, nós às vezes comemos e não prestamos atenção no alimento que nós vamos ingerir. Naquele momento que nós vamos comer, se você não precisa nem fazer uma oração específica, mas agradeça a Deus que você tem um prato de comida. Agradeça por aquela pessoa que levou
desde o começo, né, que produziu a semente, que foi plantada, que foi cuidada, que transformou-se no alimento, que te transportou, que chegou até tua mesa. Agradecer também o teu patrão que te dá o seu salário para sustento, para que você consiga comprar. Quantas coisas são importantes, né? A amiga falou aqui um negócio que sumiu por aqui. Deixa eu ver aqui, perdi o comentário aqui. Okay. Deixa eu ver aqui. O Daniel falou assim, auxilia em tudo, relacionamento, familiar, compreensão, sem dúvida. E a Mitico falando que acha muito bonito o hábito dos católicos. Gente, o Jesus tem que estar dentro do nosso lar, né? Em todos os momentos. Nós não precisamos viver em prece 24 horas por dia, mas podemos estar em pensamentos, né? Mentalizando aquela energia. E o culto do Evangelho no Lar funciona como essa profilaxia, essa limpeza que eu estava dizendo, essa limpeza espiritual, Gleison, que nós vamos mantendo a energia da nossa casa costumeiramente. Gleison, lembrei de uma coisa agora muito importante. Vamos pensar que nós estamos passando por um determinado problema familiar, que é natural, todo mundo passa por um problema, seja de ordem física, de ordem emocional, e criou uma cisania, uma desarmonia naquela casa. Eu tenho que esperar até o próximo domingo, por exemplo, para fazer o culto do Evangelho no Lar, ou eu posso, naquele momento, fazer todo dia para ajudar a melhorar as energias da minha casa? O Evangelho, ele é mensagem, ele é orientação. Esse é o momento, porque ele é orientação. Cada vez que eu, particularmente, eu já falo por mim, eu, Gleison, Aloysio, quando eu tenho dúvida, quando eu me sinto, dizer, atribulado, dessa maneira, angustiado, eu corro para o Evangelho. Sim, eu corro, Aloysio. Corro, abro, leio alguma coisa ali. Aloysio, gente, aquilo que eu estava passando, vem ali, certo, Aloysio? E passa. Não sobre isso que você falou, é exatamente isso, entendeu? E aí, quando chegar esses momentos já, aquilo que estava em mim já vai se desintoxicando, certo? É bem isso. Esse é o sentido do Evangelho, que ele faz com a gente. Exatamente. A Mitico falando agora também, principalmente agora por questões de política, devemos fazer sempre para evitarmos maiores desavenças familiares. Realmente, nós não podemos deixar de forma alguma que os conflitos, seja na área do esporte, na área da religião, na área da política principalmente, venham fazer morada em nossos familiares, no nosso lar, sabe? Nós devemos ter por todos o amor por todas as criaturas. Eu jamais poderia dizer que sou cristão, não preciso nem me intitular espírita, tá? Que eu sou cristão se eu prego o ódio, se eu prego a desunião, seja a favor de A, seja a favor de B. Não temos que ter, nós temos que pensar que Jesus é o nosso governador espiritual do nosso planeta. Que então nós devemos pensar que como Jesus agiria naquele exato momento. Importante é isso. Não vamos trazer essas cisanias, essas discussões para o seio do nosso lar. Porque de nada adianta, né? Como a Daniele falou agora há pouco. A gente termina o Evangelho no Lar e aí a gente entra na vibe do mundo. É como se você tivesse acabado de tomar um banho, né? É como eu sempre falo, assim, as pessoas estão fazendo um tratamento espiritual, né? Vai na casa espírita, toma o passe, água fluidificada, ouve a preleção, sai limpinho, né? Perfumado, cheiroso, e aí acaba de sair na rua, passa um caminhão joga lama todo na gente. É mais ou menos isso. Exato, Luiz. Exatamente. Como foi comentado aí, estamos nesse tempo, viu? Lamentavelmente. Sim. Mas precisamos, como você fez essa colocação perfeita, meu amigo Luiz. Esse é o sentido. Não podemos permitir, por mais que seja difícil, isso penetrar nos corações dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Principalmente em nós, porque é vindo de nós muitas das vezes nós que queremos passar isso, né? Queremos jogar esse lixo de energia negativa, é isso? Energia espiritual e psíquica, somente isso, né, Luiz?
Você fez uma Exato. anotação E tem um ditado que eu falo assim, Gleison, se custa a sua paz, é caro demais. Então, a nossa paz de espírito não tem preço. Então, nós temos que preservar a nossa paz de espírito. Jesus falou, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, vejam, olha, a paz que Jesus nos promete é uma outra paz. Mas não adianta eu querer fazer o evangelho no lar, fazer live, fazer palestra, participar dessas reuniões assim, assim, assado, e aí eu me contaminar pelos problemas do mundo. Estar no mundo sem ser do mundo. Essa é a realidade que nos trazemos, não é mesmo? Exato. Do mundo. O Gleison, nós estamos quase chegando no final, nós estamos com 56 minutos. Eu gostaria de perguntar se tem mais alguma orientação para a gente aí, né? Agradecer imensamente aos amigos que estiveram conosco aí, os comentários, sem sombra de dúvida, né? Gratidão a todos vocês pelos comentários, pela participação, pelas vibrações, né? Eu queria passar para o Gleison aí, se ele tem mais algum comentário em relação ao culto, ao Evangelho no Lar, né? Vamos suprimir o culto, né? A reunião fraterna do Evangelho no Lar. Fica até mais bonito. Exatamente. Luiz, o que eu tenho para acrescentar, Luiz, meu amigo, e os amigos, que quem começou e quem faz e quem parou ou pretende voltar, se agarre no Evangelho. Faça o seu Evangelho, certo? Faça, abra, com calma, olhe, observe o que quer dizer. Eu não compreendo, mas você vai compreender sim. Peça orientação ao Pai Maior, ao Criador, que você vai compreender. E é que, na verdade, Aloysio, como estamos em momentos complicados, difíceis, não conseguimos compreender a mensagem que vem, não é isso? Mas, sim, devido, quando vai passando aquilo que está sobre nós, aquela energia envolvendo, que nos envolve, vai passar. Mas para isso precisamos se permitir, né? E o Evangelho, ele é isso. Ele tem isso aqui, tá? A Luísa, eu quero aproveitar para fazer um apelo. Luísa, a palavra é apelo, viu, meu amigo? Um apelo aqui aos amigos, os amigos aqui gerais. Enfim, meus amigos, estamos vivendo tempos de conflito, literalmente, porque, Aloysio, cada um de nós estamos num estado evolutivo diferente, certo? O verde, o amarelo, enfim, o branco que o Aloysio está vendo é manchado, mas eu não consigo ver dessa maneira. O que acontece, Aloysio? Vamos criar conflito, Aloysio? Aloysio, o céu, Aloysio, ele entendi que o céu é azul, certo? Mas nem sempre ele está azul, Aloysio. Então, Aloysio, por que eu vou entrar em conflito com você, Aloysio, e aos amigos? Não, o céu é azul. Tem dias que o céu está nublado, o céu está chuvoso, o céu está cinzento. Mas ele é o mesmo céu, o mesmo sentido. Eu espero que alguém consiga me entender. Mas essa é a verdade, gente. Não podemos, gente, deixar que a nossa opinião, Aloysio, né? A nossa verdade, a minha verdade, eu empurre para você, Aloysio, a goela abaixo. Né? Não é assim que funciona. Valeu. O Gleison, é a mesma questão particular dos números, né? Eu estou olhando um número, falo para você, Gleison, esse número aqui é número 6. Você fala, não, Aloysio, é número 9. Mas é questão do ponto de vista. É o mesmo número, só que pela sua ótica é 9, pela minha ótica é 6. Então isso aí serve muito bem para nós nesse exato momento. É questão de ponto de vista. E a gente tem que lembrar sempre, na dúvida, fique com Jesus. Ponto. Resolve todos os problemas. Pronto, fique com Jesus. Não há Jesus nem de lá, nem de cá. Há apenas um único. Não há Jesus de outro canto, Luiz. Não há, exatamente. Jesus, ele é único. Uhum. E Deus, ele é único. Ele está sempre sobre nós. Ele é único, amigo. Então, vamos ter discernimento e compaixão, misericórdia e amor. E união e fraternidade. Certo? E deixar isso entre no nosso coração. Meu querido, eu tenho uma gratidão enorme pela sua presença, que está conosco. Gratidão também à Clarissa, nossa amiga Clara, que esteve aqui, a quem a gente cumprimenta uma vez mais pelo seu aniversário de nascimento, nesta atual encadernação, como eu costumo brincar.
E queria pedir a você que fizesse a prece final, né? Que fizesse a prece final e vibrarmos, né? Pela avó do nosso querido Marquinho Faria, que ele falou que estava passando muito mal, ele tinha levado na UPA. Ele não me passou o nome dela, mas a gente faz em vibração pela avó do nosso querido Marquinho, né? Então passo a você a palavra para fazer a prece final para a gente. Ok, amigos, ok, Aloísio. Muito bem. E é nesse momento que agradecemos, graças a Deus, por esse encontro de fraternidade aqui, com os amigos, eu, Aloísio e os demais. Assim como disse o Mestre Jesus, onde tem um ou dois ou mais, que falaste o teu evangelho, que propagasse as tuas palavras, tu estarás junto, tu estaria junto. Sim, tu nunca nos abandonas, Senhor. Tu estás sempre conosco. Tu és a nossa paz, a nossa gratidão, a nossa saúde, luz e proteção. Que possamos nos permitir que nossos corações sejam abertos, que abramos nossos corações para a união maior, para o amor, para a verdade que é Jesus, a verdade que é o Pai maior. Sim, e nossas imperfeições, nossos rancores, nossos erros, não possamos projetarmos no outro, porque já somos machucados demais. Por que machucamos o outro? Com nossos ódios, com nossas fúrias, com nosso cólera. Por que discutir? Por que degladiar? Por que conflito? O conflito nos faz sofrer, e o sofrimento nos enfraquece, nossa alma, nosso coração. Nos envolve, Pai maior, e espiritualidade amiga. A cada um de nós aqui, e assim, aos amigos encarnados e os amigos desencarnados. Aos amigos desencarnados, que eles possam ser esclarecidos. E vão ser, que eles possam ser amparados, e sempre vão ser, aos braços do Pai maior. Assim como nós, encarnados, que possamos propagar o teu evangelho. Nós, estudantes, sim, que buscamos o caminho da verdade, da justiça do Pai maior, o Cristo. Assim como disse o Pai, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados os injustiçados, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque serão consolados. Pedimos aqui aos benfeitores de luz, cada um de nós aqui, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos inimigos, sim, porque eles precisam do nosso amor, do nosso perdão, sim, hoje, agora e sempre. Amado Mestre, pedimos também a tua energia, que a tua psicosfera de luz nos envolva, entrando sobre nossas mentes, penetrando em nossos corações e lavando nossas almas, nosso espírito. Pedimos aqui também aos irmãos que estão enfermos, os irmãos encarnados, e pela avó do nosso amigo Marquinhos, e enfim, a todos que se encontram nos hospitais, que se encontram sob depressões, sobre ansiedades e sobre medos tortuosos, devido a essa energia que paira sobre nosso planeta, sobre nosso lugar. Possamos ser, sim, luz, que nossas palavras, nesse momento, hoje, seja para abençoar, para elevar, para construir, para amar, nunca, jamais, para diminuir, para destruir, jamais, para machucar, magoar. E possamos ser propagadores de palavras de luz. Fica conosco e nos envolve, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ok, gente? Que assim seja. Muito obrigado, gente. Obrigado, Aloísio. Satisfação, meu amigo. Obrigado, Aloísio. Eu agradeço a todos vocês, amigos que estiveram aí conosco, que chegaram, passaram pela live ou que vão assistir depois. Gratidão, meu amigo Gleison, pelas reflexões nessa noite. E convido a todos para estarem conosco na próxima segunda-feira, às 22 horas, para mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. Muita paz, muita luz e, como sempre, desejo que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Tchau, gente, gratidão. Gente, obrigado, gente, muito obrigado. Fiquem todos com paz, hein? Forte abraço. Paz e luz.